Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. O programa em que você, jovem pensador, é a estrela, tanto para participar, mostrar suas ideias, sua arte, seus escritos, suas denúncias, como também o foco dos nossos entrevistados, da informação que a gente traz para você, válida e de qualidade, que não é sempre que a gente tem acesso. Hoje nós temos acesso a muita informação, não dá tempo de nem sequer checar a fonte, muito menos refletir sobre elas. Então, o programa vem pretendendo suprir um pouco essa lacuna de conhecimento de qualidade para os nossos jovens pensadores, porque a gente sabe que conhecimento é poder e só o conhecimento liberta, não é o dinheiro não, hein? Só o conhecimento liberta, pense nisso. E hoje nós trazemos aqui uma jovem empreendedora, uma jovem pensadora, que é a Rosângela Greg, que é responsável pela rede Ao Farmacêutico. A primeira farmácia foi aqui em Santos, ela é de Santos, e ela vai contar um pouquinho aí dos desafios que ela tem enfrentado desde que ela se formou em farmacêutica, formada em farmácia, lá em Ribeirão Preto. USP Ribeirão Preto. Então conta, boa tarde, querida, Boa é um tarde, prazer enorme, já conheço do Rotary, um amor de pessoa, bonita por fora, mas muito mais bonita por dentro. Obrigada conta pelo um pouquinho convite. das suas aventuras. Então, Rosilma, na realidade, eu estudei fora, eu sou de Santos, mas fiz faculdade de farmácia e bioquímica, que na época só tinha em faculdades públicas, USP, Unesp, e acabei indo para Ribeirão Preto. E aí, quando nós nos formamos, um grupo de amigos, né, nós éramos em 5 naquela época, mais uma colega daqui de Santos, e nós resolvemos criar o Ao Farmacêutico. Porque na época existia toda uma retomada da farmácia de manipulação. E nós sentíamos que na nossa região aqui nós não tínhamos uma farmácia especializada com profissionais realmente dedicados à manipulação de uma maneira bem focada, bem especializada. E aí nasceu o Ao Farmacêutico em 83. Nós tínhamos 22, 23 anos, éramos recém-formados mesmo. E a partir de então, a gente teve como uma missão, né, justamente desenvolver esse trabalho individualizado, porque o grande lance da manipulação é a individualização. E hoje é o que a gente mais tenta divulgar, porque na realidade nós não somos iguais. Cada um é um, nós somos únicos. E para isso a gente sabe que uma terapêutica individualizada, ela traz melhores resultados. Rosângela, mesmo quando a pessoa vai no médico e ele prescreve, ali você também, quando o médico prescreve, ele está prescrevendo uma receita única, é isso? Normalmente, quando o médico prescreve, ou ele vai prescrever um medicamento de marca, de referência, que tem um nome comercial. Na realidade, para esse medicamento ser manipulado, ele tem que ser prescrito com a denominação comum brasileira, ou seja, o nome do insumo, da matéria-prima, na miligramagem, na dosagem, de acordo com aquela matéria-prima. E normalmente o médico coloca manipule ou avie, né? E ele prescreve e detalha cada insumo daquela formulação. Então, se por exemplo, chegar um medicamento prescrito Cataflã, um exemplo, e não for a denominação comum brasileira, ou seja, o nome do sal do Cataflã, né, o diclofenaco, eu não vou poder aviar essa formulação. Eu não posso manipular uma prescrição de Cataflã quando vem a marca. Quando vem a marca. Entendi. A manipulação funciona em cima da denominação, da DCB, Denominação Comum Brasileira. Que é da matéria-prima. Que é da matéria-prima. Entendi. Tá? Entendi. Porque eu já percebi, alguns médicos que eu fui, eles falaram assim, olha, eu prefiro, alguns até têm a preferência de passar
para fazer em farmácia de manipulação, porque eles dizem o seguinte, os remédios de marca, nos remédios de marca eu não confio, porque eu não sei, eu já escutei isso dos médicos, eu não sei se o que realmente está ali, que diz que tem mesmo. É isso mesmo, Rosângela? Há esse perigo? Na realidade, assim, hoje o medicamento de marca, o medicamento que a gente chama de referência, ele é o medicamento mais prescrito. A nossa indústria farmacêutica é muito desenvolvida, muito forte, é uma das maiores do mundo, né? E nós sabemos que a grande maioria das prescrições hoje estão dentro dos medicamentos de marca, que estão envolvidos as multinacionais, os grandes laboratórios. Nós também temos os genéricos e os similares, que os genéricos também temos já há alguns anos aqui no Brasil, mas que tem uma série de exigências, como o teste de bioequivalência, diferentemente dos similares, que hoje realmente existe algumas leis entrando em vigor, mas não existem algumas obrigatoriedades. Quer dizer que, pelo que eu entendi, é preferível você comprar o genérico, que tem uma legislação que protege, do que o similar, é isso? Sim, por enquanto. Sim. E o medicamento de referência, eles realmente, quando eles são lançados, eles estão alicerçados dentro da lei de patentes, porque a indústria realmente ela demanda muita pesquisa, muito desenvolvimento até lançar um medicamento. Muito investimento, né? Exatamente, muito investimento. Então, os medicamentos recém-lançados, eles são protegidos pela lei de patentes de 10 anos e não existe na forma de genéricos ou de similares. Então, existe, lógico, uma preferência, algumas categorias de medicamentos, realmente os médicos dão uma preferência para medicamentos de referência. Em alguns outros casos, não há uma distinção, assim, talvez uma obrigatoriedade de ser de referência ou genérico. Mas depende muito do prescritor, eu acho que do diagnóstico, da resposta do paciente e tudo mais. E você que trabalha desde 83, né, nesse ramo e tudo, você nota que há algum aumento na preocupação dos médicos de prescrever mais remédios que possam ser manipulados do que de marca, ou não? Você nota essa diferença ou não? Ou os médicos continuaram lá naquele quadrado de marca e pronto, é mais garantido? O que a gente observa é que a farmácia de manipulação, ela passou por muitas transformações. Uma delas é que quando nós iniciamos, farmácia de 30 anos atrás, nós tínhamos um mix de matérias-primas muito mais reduzido do que nós temos hoje. Então, nós conseguimos atender mais algumas especialidades médicas, como, por exemplo, a dermatologia, até uma reumatologia. Hoje não. Hoje o nosso universo é muito maior. Nós trabalhamos com mais de 4.000 insumos e nós conseguimos atender praticamente todas as especialidades médicas. O que a gente percebe que não é só na prescrição do medicamento manipulado, mas também na área de nutrição, de suplementação, nós observamos uma retomada para um tratamento mais individualizado e que tenha um foco mais natural também. Lógico que a manipulação não trabalha só com produtos naturais. Trabalhamos sim, em grande parte, com fitoterápicos, né? E outras suplementações que vêm de uma maneira natural, que estão presentes na natureza e são processadas. Mas nós também trabalhamos com alopatia, né? Com esses medicamentos sintetizados na indústria farmacêutica. Só que o grande diferencial é a forma como a gente prepara, que é de uma maneira individualizada, 1 a 1, com uma metodologia que tem tecnologia, mas também não deixa de ser artesanal, porque a sua prescrição ela é preparada por um farmacêutico, por um técnico, dentro dos nossos laboratórios, mas ela é individualizada, ela é pesada, ela é encapsulada, ou o seu creme é manipulado mediante a sua prescrição 1 a 1. Não existe produção em série. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Muito importante. É o grande diferencial. É o grande diferencial, porque ele é feito especialmente para você, para atender as tuas necessidades, respeitando as tuas, de uma certa maneira, peculiaridades, como alergia,
uma via, por exemplo, uma forma farmacêutica que você tenha mais adesão, de repente o idoso, por exemplo, ele não tem dificuldade na deglutição de cápsulas, então eu consigo fazer para ele numa forma de suspensão, ou de um sachê, ou de um shake, de uma sopa. Ou seja, tem várias formas que eu consigo veicular o fármaco e dessa maneira... De uma maneira mais palatável. Mais palatável, com um custo, muitas vezes, na maioria das vezes, reduzido e de uma maneira individualizada. E que ele sinta maior adesão ao tratamento. Né? E se entusiasme mais, né? Porque eu vi, antes de começar o programa, você falou até em gotas de chocolate. Como é que é essa história? Até em gotas de Gostei, chocolate. já fiquei por querendo exemplo, tomar um medicamento lá do farmacêutico. Por exemplo, para crianças, ou até mesmo alguns nutracêuticos relacionados à pele, a cabelo, nós veiculamos na forma de gotas de chocolate. Porque além de muito agradável, né, ela realmente mascara o valor, o sabor daqueles insumos e é uma forma prática, né? Sim. De você tomar, você ter na sua bolsa um blister com gotas de chocolate. Sim. Que tenha medicamentos ou suplementos ou outros, né? Então é bem legal. Eu vou te perguntar uma coisa que me ocorreu, porque atualmente a medicina ela caminha também para uma individualização, né? E também para a negociação entre o paciente e o médico, que resolvem de comum acordo um tratamento, né? Claro que o médico vai informar ao paciente tudo aquilo que ele não domina, né? Que é a técnica e a arte médica, né? Sim. Mostrar todos os riscos, enfim. Mas vai caber aos dois, a paciente e médico, decidir o que vai ser feito. Inclusive, eu tenho visto muito acompanhado até doenças tipo câncer e outras, em que as pessoas que vão ser submetidas a certos procedimentos, elas fazem testamentos vitais, né, o que elas querem ou não que seja feito caso aconteça algum, eles chamam de eventos adversos, né? A minha pergunta é a seguinte... você percebeu se existe hoje, a partir dessa nova concepção, né, de que o paciente pode negociar com o médico o que ele quer fazer ou não, o paciente, por exemplo, pedir ao médico, olha, eu não quero remédio de marca, eu quero um remédio manipulado, eu quero um remédio fitoterápico, eu quero um remédio natural, eu quero uma homeopatia, por exemplo, né? Existe isso? O paciente já está informado o suficiente para entender que ele pode sim. E claro, por exemplo, se não é um médico homeopata, ele então iria procurar um homeopata. Mas mesmo um alopata, existe isso de ele entender que ele pode conversar com o médico e optar por remédios mais naturais e mais individualizados e não remédio de marca? Existe sim. Num determinado âmbito, né? Ainda lógico limitado, porque o médico ele é, digamos, majoritário nessa... Sim, ele é autoridade que até um pouco tempo atrás você não tinha coragem nem de abrir o exame antes, senão ele dava bronca. Exatamente. Né? Então existe isso sim. Hoje a gente sabe que tudo é muito mais flexível, existe muito mais diálogo, abertura, muito mais informação. Exato. Então existe uma troca maior. O que a gente percebe é que, principalmente, pacientes que fazem medicação de uso contínuo, ele tem acesso a determinadas informações e até benefícios, no caso da própria manipulação, ele aborda, né, o médico e pergunta, doutor, seria possível, isso aqui poderia ser manipulado? Daria para associar? Eu tomo tantos medicamentos, isso poderia ser mudado? A gente observa, sim. E também no nosso dia a dia na farmácia, muitos pacientes chegam com várias receitas, né, ou com várias prescrições, até de medicamentos de referência e tudo mais, e perguntam, isso aqui era possível ser manipulado? E aí vem a contrapartida, que a gente fala, olha, é possível sim, ou não é possível, porque existem incompatibilidades em alguns casos, mas em sendo possível, a gente normalmente tem essa conduta de falar para o paciente, conversar com o seu médico, e nós também temos um trabalho constante
de visitação médica, em que a gente procura levar não só insumos que são lançados, mas também esse leque de opções de formas farmacêuticas e também levar o que é possível associarmos, como é que fica esse custo. Um trabalho vamos dizer, de mudança de cultura. Mudança de assim. cultura, muito exatamente. Bom, excelente. Então é um processo muito dinâmico. E tem que ser, né? O ser humano é dinâmico. Se você que trabalha com a saúde, ainda mais com a saúde, se não for dinâmica... Tem que ser. E a gente sempre busca o quê? A melhoria do tratamento, essa individualização que vai trazer uma melhoria do resultado e principalmente que tenha uma maior adesão. Nós temos relatos, por exemplo, de alguns cardiologistas, né, e algumas outras especialidades também, que mostram que o idoso, por exemplo, ele conseguiu chegar a um índice de 98% de adesão ao tratamento pelo fato dele ter uma formulação, em vez de tomar 4, 5 medicamentos, ele tomar a sua fórmula individualizada, nas suas dosagens, com um custo mais reduzido. Então, tudo isso é um fator bastante estimulante, né? Adesão é tudo, porque nenhum tratamento faz milagre se você não fizer direitinho. E se você não tomar, não adianta comprar, vai no médico e não compra, ou então compra ou não toma, né? A frequência é muito importante na terapêutica, né? Então isso a gente também orienta muito, nós fazemos um trabalho com o paciente de uso contínuo, lembrando antes do paciente finalizar a sua medicação, a gente às vezes liga, olha, sua medicação deve estar acabando, para que não ocorra interrupções. Quase então, um médico de família? A gente procura, como muito farmacêutico, fazer todo esse acompanhamento e esse acolhimento também. Esse é um dos diferenciais da farmácia de manipulação. Cada um é um também, você tem todo o seu cadastro, a sua vida ali conosco e a gente consegue monitorar todo o seu tratamento, favorecendo, né, com avisos, às vezes questionando alguma melhoria que fosse possível, desde um sabor, uma essência, uma forma mais adequada. Então é um universo amplo, mas é bastante benéfico para o paciente. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos com mais Rosângela Greg. Continue aí. Voltamos e continuamos com a minha querida aqui, Rosângela Greg, que tem mais novidade aqui. Nós no intervalo aqui, eu falei, caramba, temos que falar isso no ar. Nós estamos falando de tratamento de idoso, de tratamento contínuo, né? Então, no intervalo você vai falar sobre esses vários diferenciais que tem no farmacêutico, inclusive acompanhamento gratuito de diabetes, mas eu queria que você conversasse também, que faz parte disso, que a gente vê que tem muitas pessoas que têm doenças crônicas e até o câncer, que muitas vezes, muitos cânceres, eles não são curáveis, mas eles são
passíveis de manutenção, e isso garante uma qualidade de vida e uma vida longa para pessoas. As pessoas vivem 10, 20, 30 anos com o câncer sob controle. Mas o que a gente tem notado é que algumas pessoas desistem, param de tomar, começam a acreditar em pensamento mágico, mudam de médicos, gurus que diz que a pessoa vai ficar boa, enfim, né? Então, isso que você faz lá no farmacêutico, com esse acompanhamento, é muito importante. Principalmente o idoso, que muitas vezes é acometido com uma depressão, uma leve depressão não diagnosticada, e aí ele para de tomar remédio. E às vezes nem a família percebe, né? E você estava falando no intervalo, né? Que a gente faz, a nível do medicamento manipulado, nós fazemos esse acompanhamento. Então, pelo nosso sistema, nós levantamos mensalmente os nossos clientes, nossos pacientes, né? E nós os ajudamos justamente nesse monitoramento, para que ele não falhe na medicação, né? Além disso, Rosilma, nós já começamos um trabalho há mais ou menos 15 anos atrás, quando nós detectamos que o paciente diabético, hipertenso e até mesmo obeso, mas muito especialmente o diabético, por ser uma doença crônica e não ter cura ainda, até o momento nós não temos, nós sabemos que o automonitoramento da patologia é o que garante qualidade de vida. A própria sobrevida. A própria sobrevida. Então nós criamos um serviço que hoje chama-se Diabetic Care, em que temos, na maioria, praticamente todas as nossas lojas aqui da Baixada Santista, em que nós temos um setor dedicado ao paciente diabético, em que ele tem desde um acompanhamento, um atendimento, um acolhimento individualizado, particularizado, em que nós vamos ter acesso ao diagnóstico, à prescrição, que é lógico é encaminhado pelo médico, né, desse paciente, e aí nós damos a ele todas as informações que ele precisa iniciais para começar esse monitoramento, né? Para ele começar a se cuidar. E é muito interessante porque as pessoas chegam com muitas dúvidas, com muitas inseguranças, né? É realmente um pânico muito grande. Porque realmente isso, porque inclusive eu estou até estudando em relação a isso, né? O problema do erro médico e da relação médico-paciente, porque às vezes o paciente não fornece as informações necessárias para o médico, justamente porque essa comunicação é prejudicada por uma série de razões que não vale a pena a gente elencar agora, e às vezes a própria falta de informação e falta de comunicação leva ao erro médico, ao erro de diagnóstico, ao erro de terapêutica. Né? Então, isso que você proporciona lá através do farmacêutico é muito importante, porque a pessoa às vezes sai com uma receita e às vezes nem sabe a importância para a própria vida dela tomar aquele medicamento. Né? Então, nós inserimos desde esse primeiro atendimento, que a gente chama de primeiro atendimento, que é o principal, né? Nós vamos incluir esse paciente num programa que nós temos que visa fornecer informações sobre a patologia, sobre o automonitoramento, sobre a alimentação adequada, a importância da atividade física, e nós fazemos tudo isso através de uma equipe multidisciplinar que pertence à nossa empresa e promovemos campanhas de saúde. E tudo gratuito, Rosângela? Tudo gratuito. Olha que beleza, que maravilha. É muito importante. Palestras educativas, mensalmente nós temos uma agenda bastante ampla com palestras educativas. Nós promovemos aulas de culinária, né? Maravilha. Por exemplo, o mês passado foi Setembro Vermelho, né? O mês do coração. Uhum. Então nós tivemos tudo relacionado justamente ao coração, né? Abordando os problemas das dislipidemias, desse colesterol alto, triglicérides, fizemos testes na farmácia de glicemia, de colesterol, medição de pressão arterial e várias palestras relacionadas ao tema. Então isso é muito bacana porque o que a gente observa é que ainda falta muita informação. Nós não temos ainda a cultura da prevenção.
da própria promoção da saúde. E é isso que a gente, como farmacêutico... Que é bem mais barata também, né? É muito mais barata. É muito mais barata. E às vezes você, quando não investe na prevenção, quando a pessoa é acometida da doença, já, dependendo da doença, pode ser tarde demais. Exatamente. É o caso do diabetes, que tem um custo elevadíssimo para os planos de saúde, porque se não existe um automonitoramento, essa patologia se desequilibra, né? Não existe um equilíbrio, a pessoa perde qualidade de vida, adoece, e aí é um quadro bastante grave. Sendo que quem justamente faz o contrário, se previne, tem o conhecimento das bases que ele tem que tratar e cuidar, o resultado é muito diferente. E Rosângela, você falou nas nossas várias unidades, são 35, né? Não, são 25 a nível Brasil. 25. 25. Eu já estou prevendo que vai ter mais 10. Quem sabe? Mas é porque eu confundi com os anos que você está aqui. Não é 35? Não, a farmácia vai fazer 35 anos em março do ano que vem. Eu sabia que tinha um 35 aí, tá vendo? Tem 35 e 25 unidades. Unidades. Aqui na Baixada, no Brasil todo, é isso? No Brasil tem. Nós estamos em 4 estados, São Paulo, Minas, Alagoas, Rio Grande do Norte. Temos 25 unidades. Aqui na Baixada, onde nós iniciamos, muitas pessoas pensam que nós somos uma franquia. Nós até temos franquias em outros locais, mas aqui foi a nossa primeira farmácia, nós somos daqui, né? Como eu te falei. E nós temos um carinho muito especial por Santos, né? Porque foi o celeiro do UOL Farmacêutico. E nós temos 10 lojas aqui praticamente, porque nós temos 4 lojas em Santos, temos em São Vicente 2 lojas no Guarujá, uma em Praia Grande e temos o nosso Farmafone, que é uma loja virtual, né, que você fala através de telefone, WhatsApp, e-mail, e nós fazemos entrega em toda a região, né? E através da nossa loja virtual fazemos entrega em todo o Brasil também. Sei, mas essa loja virtual é só para entrega? A pessoa tem que ir numa loja física? Não. Não. Ela pode... Eu estou com uma receita. Você hoje pode... E eu moro num município que não tem farmacêutico, aqui na Baixada, por exemplo. Você pode fotografar essa sua receita através do WhatsApp, por exemplo, ou escanear através do e-mail. Nós orçamos essa receita para você, verificamos se temos, né, todos os insumos, orçamos. Assim, se você aprovar, nós manipulamos e combinamos com você uma forma de entrega. Ou via Sedex, ou via motoqueiro, Rosângela, ou uma retirada em uma você das precisa lojas. voltar mais, porque o programa todo não foi suficiente, porque, sabe, o tema saúde é fascinante. E principalmente que a gente percebe que há uma carência muito grande de informação. E você tem um trabalho muito bacana, eu sei, por isso que precisa voltar mais, né? Porque o programa está acabando, infelizmente. Eu sei também que tem aquele negócio que você faz da nota, que tem uma parte da nota. Como é que é isso? Uma porcentagem da nota? Nós vamos iniciar agora, inclusive, Rosilma, foi até muito bom você lembrar, porque a gente está se aproximando do final do ano. E nós vamos para a 5ª edição da Fórmula do Bem. Esse é digamos, é uma campanha que a gente já desenvolve, vamos para o 5º ano, em que nós destinamos para cada receita, cada fórmula manipulada, nós dedicamos um percentual, um valor financeiro. Selecionamos várias entidades e os nossos clientes têm oportunidade de escolher a entidade que eles gostariam que fosse beneficiada. Que beleza, muito bom. É fantástico porque com esse trabalho a gente tem conseguido ajudar muitas instituições. Todo início de ano a gente entrega para a entidade beneficiada que foi eleita, né? Nós entregamos um valor que facilita muito esse início de ano e ajuda muita gente. Então nós realmente temos procurado cada vez mais dar um foco nessa Fórmula do Bem para que as pessoas possam realmente, de uma forma indireta, através da sua formulação, do seu medicamento, contribuir com uma entidade. Eu não disse que era bonita por fora, mas mais bonita ainda por dentro? Rosângela está intimada a voltar. E você? Espero que tenham gostado do programa de hoje, convidando você para estar com a gente novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que a gente põe tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até lá!